Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Salmo 32. O bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira em semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E a alegria de estar no Senhor é que podemos pedir perdão, ser perdoado e, a partir disso, ter nossas vidas transformadas. Ao que está no versículo 1. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. E não havendo falsidade, a pessoa, então, que está perdoada, ela tem a possibilidade de se tornar justa. E se tornar justa é se ajustar à vontade de Deus, vivendo em uma proposta de vida nova, já não sendo mais a pessoa que vive vivendo de uma forma diferente. Novamente, se ajustar à vontade de Deus é realmente buscar e entender o que em nossas vidas precisa profundamente ser alterado. Na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, capítulo 17, dos versículos 20 ao 28, temos uma ênfase na misericórdia divina e a importância do arrependimento. Vejamos bem, então, buscar a justiça é para que nós possamos sair da condição do pecado, nos tornando pessoas justas, não somente por praticar a justiça, mas nos tornamos justas porque recorremos ao perdão de Deus, somos perdoados e buscamos viver uma vida nova. E é o que está nos versículos 20 e 22. Mas os que se arrependem, ele os acolhe. E Deus está sempre pronto a perdoar. Isso reflete a teologia da aliança, em que Deus espera que seu povo retorne a ele. E há aqui, nos versículos 23 ao 24, uma urgência da conversão. A vida é o tempo da conversão. E no pensamento hebraico, a morte era vista como estado de sombra, onde o louvor a Deus não era possível. Então vejamos, é preciso uma mudança de vida enquanto estamos vivos. Deus sempre oferece a chance do arrependimento. E muitas vezes pode ser que o ser humano vive sem se preocupar com sua vida espiritual. E temos o tempo da conversão que é agora. Na vida presente devemos buscar a Deus, e isso nos desafia a não postergar nossa conversão. E a humildade diante de Deus. O contraste entre a grandeza divina e a pequenez humana nos leva a um espírito de humildade e gratidão. É preciso, então, realmente buscar em Deus uma lógica de conversão. E com isso, é um chamado à conversão sincera e imediata, reconhecendo a nossa pequenez diante de Deus. Reconhecendo que de fato precisamos nos aproximar de Deus, fonte de toda vida e conversão. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 10, dos versículos 17 ao 27, apresenta ensinamentos profundos sobre desapego, obediência aos mandamentos, dependência de Deus e a dificuldade das riquezas no caminho da salvação. Devemos entender que Jesus tem próximo dele uma pessoa que começa a questioná-lo sobre a prática dos mandamentos. E o que está no texto? Jesus ia saindo a caminho quando alguém correu e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, Deus.
E aí Jesus faz as perguntas sobre se ele conhece os mandamentos. Ele obtém uma resposta. E ao obter a resposta de que Jesus não é bom, mas somente Deus, ele está apontando uma lógica ali humana de interesse. Isso não significa que Jesus nega a sua divindade, mas ele deseja corrigir a visão superficial do jovem sobre a bondade, mostrando que a verdadeira bondade vem de Deus. E Jesus quer que o jovem reconheça que não pode alcançar a bondade por si só, mas precisa depender inteiramente de Deus. E Jesus cita os 6 mandamentos, em Êxodo 20, dos versículos 12 ao 16, Deuteronômio capítulo 5, dos versículos 16 ao 20, todos ligados à justiça do próximo. E o jovem responde: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Ele vive uma moralidade externa, mas Jesus quer algo mais profundo, a entrega total a Deus. Muitas vezes nós vamos preocupar exatamente com isso, questões externas são mais ritualísticas do que verdadeiramente uma relação de fé, do que verdadeiramente tenha ocorrido uma transformação interior e desapego sobre certas coisas. E para que em vida possamos ter mais coragem ou um norte do que devemos fazer, lá no versículo 21 está assim: Jesus olha para ele com amor, um coração que está sendo sondado por Deus, um olhar que vê o coração e a chama à conversão. Só uma coisa te falta: apesar da obediência aos mandamentos, o jovem está preso às riquezas. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E Jesus pede desapego radical como condição para segui-lo. E o jovem rejeita o chamado e sai abatido, pois tinha muitos bens. Ele escolheu as riquezas temporais, materiais, em vez do tesouro eterno. E a tristeza do jovem mostra que o apego material não traz felicidade verdadeira. Muitas vezes a questão material é apenas algo ilusório e materialista, não diz respeito à alma e muito menos sobre a integridade daquela pessoa. E o episódio de hoje do jovem rico ensina que o verdadeiro discípulo renuncia a tudo para seguir Jesus. A riqueza em si não é o problema, mas o apego a ela. Somente com a graça de Deus podemos viver o chamado do reino. E que assim possamos pedir força e discernimento ao Espírito Santo para que possamos no nosso dia a dia testemunharmos a palavra de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.